convidaram para estar connosco um escritor que trabalhou numa lenda do Conselho de Feira de Sesimbra. Mas para vos falar sobre isso, a doutora Cátia, da Fundação Maria Dias Ferreira, vai-vos começar por dizer umas palavras destas. Bem? Olá, bom dia a todos. Bom dia! Estamos aqui hoje por causa de um projeto que tem o apoio do Agrupamento de Escolas, mas que é uma iniciativa da Fundação Maria Dias Ferreira. Para o caso daqueles que não conheçam, a Fundação Maria Dias Ferreira é uma instituição que se dedica a iniciativas de caráter social, cultural e comunicação. E nós temos, ao longo dos anos, colaborado bastante com o agrupamento de escolas. Caso não saibam, não estejam bem a ver que tipo de iniciativas temos desenvolvido, já devem ter ouvido com certeza falar de colegas vossos, ou mesmo de vocês, que tenham ganhado uma bolsa social ou um prémio de mérito da Fundação Maria Dias Ferreira. Esse é um exemplo das coisas que temos feito por aqui. Nós também temos apoiado bastante as bibliotecas escolares. E isto porquê? Porque nós acreditamos na importância da escola, do conhecimento e na vossa importância, especialmente na importância dos jovens e das crianças diferentes. O que foi pensar das crianças e dos jovens, todos vocês, que a Fundação decidiu lançar uma coleção de livros com histórias lindas aqui da zona, histórias e ilustrações engraçadas, que vos deem prazer em ler, mas também que vos deem a conhecer um pouco do património cultural do Conselho, mais concretamente do património oral. E o que é isto do património oral? São todas as histórias, as lendas de uma terra que vão sendo contadas de geração em geração, que os avós contam aos netos, ou os pais contam aos filhos, e que geralmente ninguém sabe se são verdadeiras ou não. Assim, a Fundação decidiu pegar em 12 destas histórias, destas lendas, de Ferreira, e pediu a vários escritores e ilustradores que as contassem à sua maneira, mas pensando em leitores muito especiais. Sabem quem são estes leitores especiais? São vocês. Pois é, foi a pensar em vocês que nós fizemos esta coleção. O escritor que temos aqui hoje connosco, o Nuno Garcia Lopes, foi um desses que a Fundação convidou e que aceitou com muito entusiasmo desde o início participar neste projeto, a ser o nosso desafio. Uns 8 anos, cerca de 18 anos, começou a criar os seus próprios livros. E também já ganhou com os livros que escreveu, desde essa altura, vários prémios pela qualidade da sua escrita. Não bastante isto, já escreveu vários livros para crianças e jovens, um dos quais é uma lenda de um conselho aqui, que é o Conselho de Tomar, que vocês devem conhecer, de onde o Nuno é natural, quer dizer, de onde ele nasceu, e onde ele também vive e trabalha na Câmara Municipal. E além de todos estes dons, porque o Nuno é uma pessoa muito dotada, ele tem um dom ainda mais especial, que é o poder de contar histórias. Não só as histórias por escrito, mas também de contar histórias em voz alta. E ele gosta tanto de fazer isto que anda de terra em terra, por todo o país, a contar histórias e a formar poesia para crianças e para aquelas crianças que são um bocadinho mais crescidas, que são os adultos, que acabam por ser crianças, como vocês. Temos assim o prazer de ter aqui connosco para nos apresentar um dos primeiros livros da coleção Lendas e Narrativas de Ferreira de Sesimbra, o escritor e contador de histórias, Nuno Garcia Lopes. Muito obrigado, Cátia. Eu acho que ela merece uma salva de palmas. Ora bem, então, antes de mais nada, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje, independentemente do convite para o livro. Agradecer a vocês a vossa presença. Os livros não seriam ninguém sem os seus leitores e, portanto, a presença de leitores é fundamental para qualquer escritor. Agradecer naturalmente também à Escola Pedro Ferreira por esta recepção. Agradecer à Câmara Municipal também o apoio que tem dado a estas iniciativas. E
um agradecimento especial e um sentimento muito bom à Fundação Maria Dias Ferreira por me ter convidado para este trabalho. Eu hoje, como a Cátia disse, vim de Tomar e comprei os jornais de Tomar que saíram esta semana. Este é um dos jornais de Tomar, este é outro dos jornais de Tomar, e ambos os jornais trazem esta revista, uma revista sobre os refugiados, que foi uma edição da Fundação Maria Dias Ferreira. Porquê que isto é importante? Vocês têm ouvido falar nos refugiados, não é? Sim. Têm ouvido falar que há milhões, no mundo inteiro podemos falar em milhões, de pessoas que estão deslocadas das suas terras. Ou seja, pessoas que, por razões diversas, desde a fome, a falta de trabalho, as guerras, questões, às vezes, cataclismos naturais, secas, enfim, imensas razões, são obrigadas a deixar a sua casa, por vezes já nem têm casa, e a ir para outros locais à procura de um sítio onde possam viver, com aquele mínimo que qualquer pessoa quer, que é viver em paz e ter alguma coisa para comer. O mundo ainda não está bem preparado para isso. Nós, então, em Portugal, todos os dias vimos essas notícias na televisão, mas ainda não nos apercebemos bem do que é que aquilo quer dizer. E é importantíssimo que haja pessoas e que haja instituições que, de facto, nos digam o que são os refugiados. Os refugiados são pessoas como nós, não são terroristas, não são pessoas más. Há de haver entre os refugiados pessoas melhores que outras, como há aqui em todo o lado, mas os refugiados, principalmente, são pessoas que precisam da nossa ajuda, como qualquer pessoa. E, portanto, o facto de estar aqui hoje, na sequência de um trabalho feito a convite de uma fundação que está a fazer este trabalho de divulgação, eu acho que é das coisas mais tocantes que me poderia acontecer. Portanto, muito obrigado à Fundação Maria Dias Ferreira por tudo isto e muito obrigado por me ter convidado, então, para escrever um livro que se chama Guilherme e o Achamento da Senhora do Branco. Mas já lá vamos. Primeiro eu gostava de vos contar uma história. A Cátia disse que eu contava histórias e, portanto, eu gostaria de vos contar uma história. Era uma vez um menino que gostava muito de ler. Gostava muito de ler, gostava muito de livros, também gostava de escrever. E como gostava tanto dessas coisas, começou a fazer os seus próprios livros. Um pouco mais novo do que vocês, com a vossa idade, um pouco mais velho do que vocês, e foi fazendo os seus livros. Dobrava folhas, que é fácil, se nós tivermos uma folha A4 ou uma coisa qualquer, dobramos ao meio, que é como se faz uma revista, e escrevia os seus poemas, escrevia as suas histórias, escrevia, enfim, tudo aquilo que acontecia, as suas notícias também, para falar sobre as coisas do mundo. E à medida que foi crescendo e tendo a sorte de encontrar, de não ser um refugiado, de encontrar sempre alguém que lhe dava abrigo, foi tendo o abrigo dos pais e da família que lhe diziam: olha, tu escreves bem, devias continuar. Foi tendo o abrigo dos professores que lhe diziam: olha, tu escreves bem, devias escrever um livro. A sério, daqueles a sério. E foi crescendo sempre com esse abrigo, com esse teto à sua volta. E resolveu, de facto, fazer disso o mais possível a sua vida. E quando mais tarde teve que decidir que se fizesse só livros não teria o suficiente para viver, precisava de dinheiro para aquelas coisas normais que as pessoas fazem. Comer. Diz comer, exatamente. Vestir. Isso é a história da sua vida. Uau! Vocês conhecem? É a história de... No Thomas. O que a senhora disse no início. Pois, a Cátia escreveu
estragou-me aqui a surpresa. Mas é a história da minha vida, exatamente. Mas deixem-me só chegar, então, continuando a contar isto na terceira pessoa, que é o que os narradores das histórias costumam fazer. Às vezes fazem na primeira também, mas geralmente é na terceira. Então, esse menino que tinha crescido, entretanto, começou a fazer os seus trabalhos próprios, necessários para viver. Foi jornalista, foi professor, foi revisor de livros, que são aquelas pessoas que olham para os livros com atenção antes deles serem publicados para ter a certeza que não há gralhas nem erros ortográficos. Foi tradutor, fez imensas coisas, fez rádio, fez muitas coisas, até que em determinada altura acabou por ir parar a uma Câmara Municipal, onde continua a fazer mais ou menos essas coisas. Mas isto é aquela parte da nossa vida que é necessária para que a gente sobreviva, digamos assim, de certa forma. Eram tudo coisas que ele gostava de fazer, mas o que ele gostava mesmo era livros. E, portanto, ele foi escrevendo livros e vai fazer de amanhã a 15 dias exatamente 20 anos que esse rapazinho, que entretanto foi perdendo cabelo e coisas assim, publicou o seu primeiro livro. Portanto, no fundo, vocês hoje têm a oportunidade de estar aqui numa coisa que, embora oficialmente não o diga, mas é a primeira das atividades comemorativas dos 20 anos de edição desse velho menino e, portanto, é com muito prazer que eu estou a partilhar. Só tem 20 anos. 20 anos de edição. Carreira. Carreira é uma palavra que eu não gosto, muito. Porque carreira faz lembrar, sei lá, autocarros, coisas assim do género. Ou então faz lembrar aquelas pessoas que andam, quer fazer carreira na política, ou quer fazer carreira numa outra coisa qualquer, para depois ganhar muito dinheiro e tal. Eu nunca foi o meu objetivo ganhar muito dinheiro. Foi o meu objetivo principal ganhar muitos amigos e principalmente dar prazer às pessoas. Ora está como vocês estão a conseguir entrar dentro do espírito. Bom, ora, esta introdução vai então para aquilo que efetivamente aconteceu neste caso. Um dia estava eu descansadamente, lá em Tomar, quando aquela menina que lá está atrás, a Cátia, me foi importunar dizendo-me que gostaria, ela e o da Fundação, que eu escrevesse um livro sobre lendas, que ia fazer uma coleção sobre lendas de Ferreira do Zézer e que gostariam que eu participasse nesse projeto. Não me importunou nada, antes pelo contrário, foi um desafio muito interessante, mas foi um desafio difícil, porque escrever livros É fácil. eu ia dizer, não é fácil. Escrever livros é só escrever. O problema é que muitas vezes a gente escreve, mas não sai nada de jeito. Escrever um verdadeiro livro pode ser um processo que demora muitos anos, depende um bocado de como as coisas correm. No entanto, há aqui uma pequena diferença deste livro em relação a grande parte dos outros. É porque, como alguém dizia, e bem, muitas vezes, se tiver imaginação, pode-se escrever. Só que o problema é que, neste caso, eu não ia escrever sobre algo que viesse da minha imaginação. À partida, eu tinha que escrever sobre um tema específico. E uma história que já existia. E aí, as coisas complicavam-se. Mas, lá para o final, eu vou-vos dar a oportunidade de conversarmos um bocadinho sobre o processo da escrita. Agora eu gostaria de vos contar esta história. Você tem que ir agora procurar. Falamos disso daqui a pouco. Então, há aqui alguém que seja de Dornes? Como é que te chamas?
Simão. O Simão é de Dornes. Então, entre todos vocês, exatamente ali no meio, vai estar alguém que, no fim disto, há de dizer: isto está muito bem, está muito mal. Amor, lá perto. Mas o Simão vai ser o principal jurado deste grupo. De qualquer maneira, penso que todos vocês, há aqui alguém que nunca tenha ido a Dornes? Há aqui algum de vocês que nunca tenha ido a Dornes? Dornes, aí que eu mostro aqui a imagem que mostra melhor. Dornes fica algures, eu chamo-vos para baixo, vocês podem dizer para cima, conforme entenderem, ao pé do rio Zézere. Tem assim agora um grande lago, mas não tinha na altura desta lenda, e é um local muito bonito. Bom, vamos lá então à história. Vocês já estão a começar a ficar com os rabos a mexer muito nas cadeiras. Isso é mau sinal. Isso é mau sinal. Vamos ouvir então esta história. Eu, apesar daquilo que a Cátia disse há bocadinho, que eu tinha muito jeito para contar histórias sem o livro, no entanto aqui vou enviar um bocadinho de aquilo que está no livro, porque é importante também que as palavras do livro fluam da sua maneira. E, portanto, ora vou ler, ora vou fugir um bocadinho à leitura. Vamos lá à história. Guilherme e o achamento da Senhora do Pranto. Dornes parece ter sido feita por um construtor de mundos encantados, com a sua torre que teima em fugir às regras mais elementares da geometria. Alcandurada num cabeço que entra como o braço de um gigante pela água adentro, pelo vasto lençol de águas calmas da albufeira do Castelo de Bode, serenamente rodeado pelo manto verde das serranias. Mas nem sempre foi assim, e um grande mistério envolve este lugar. Venham comigo, e eu levar-vos-ei até ao tempo em que reis sonhadores e bravos cavaleiros construíram o reino de Portugal. Um desses reis era Dom Dinis. Já ouviram falar em Dom Dinis? Conhecido como o rei lavrador, exatamente, porque, entre outras coisas, foi responsável pela plantação de quê? Foi um pinheiro em Coimbra, foram muitos pinheiros em Leiria, exatamente, Pinhal, Leiria. E, para além disso, o Dom Dinis era um grande poeta. Foi um dos primeiros poetas a escrever em língua portuguesa, numa altura em que a língua portuguesa estava a começar a evoluir para aquilo que é hoje, a partir de uma língua que existiu antes, que era o galego ou português. E no que ele era muito bom era escrever cantigas de amor. Cantigas de amor, exatamente. E o Dom Dinis era também casado com uma senhora, rainha, muito conhecida, mas já lá vamos daqui a mais um pouco. Fiquemos então com esta ideia, e isto se passou no tempo de Dom Dinis. Desculpem, mas eu preciso destas coisas, estes apetrechos, para conseguir que as letras façam algum sentido para mim. De outra maneira, para mim é um livro em chinês. Ora, Dornes era então, nessa época, um pequeno promontório que terminava em aguçadas escarpas em que as pedras de xisto afloravam como pontas de seta, debruçadas sobre um vale profundo, no qual, lá embaixo, corriam tumultuosas as águas do rio Zézere. Em frente, viu uma serra, coberta ainda da vegetação antiga, e que, talvez por causa dos tons que ganhava nesta época outonal, era um local que chamavam a Serra da Vermelha. Parecia estar ali, essa serra, ao alcance de um salto, mas era necessário um longo caminho em costa abaixo, porque nessa altura
o rio não ficava tão alto como está agora. O rio agora está alto por causa da barragem. Nessa altura o rio corria lá embaixo. E então era preciso um longo caminho e uma travessia de barco para chegar ao outro lado. Ou seja, tínhamos Dornes aqui, tínhamos o rio e tínhamos a Serra da Vermelha do lado de lá. No entanto, havia um homem que se dizia ter atravessado a pé enxuto, ou seja, ter atravessado sem se molhar o caudal do Zézer, colocando apenas sobre as águas a sua capa. Era Guilherme de Pavia, a quem a rainha Isabel de Aragão, aquela que vos falar há pouco, entregara a administração daquelas terras. Ora, um dia em que o Guilherme se deslocava pelo caminho da serra, ia ele a passear, a passear. Não iria a passear, ia a passar por lá. Quando, de repente, lhe pareceu ouvir um choro. Pôs-se do cavalo, prendeu a rédea para ele não fugir e prestou atenção. De facto, ouviu um choro. E ele foi-se aproximando do sítio de onde ouviu o choro. Vocês estão a ver quando vemos um arco-íris? Sim. Já tentaram apanhar a ponta do arco-íris. Onde está um caldeirão cheio de moedas de ouro, não é verdade? Não? Não é que sabes? Quantos de vocês é que já conseguiram chegar até ao sítio onde começa o arco-íris? Teve assim durante uma série de tempo, até que já cansado, ele pensou, bom, vale mais ir-me embora, provavelmente já sou eu próprio que estou a imaginar coisas na minha cabeça, estou a ouvir sons. E foi-se embora. Acontece, porém, que no dia seguinte, Guilherme de Pavia voltou a passar naquele local. E, ao passar naquele local, começou novamente a escutar aquele som de um choro. Essa agora pensou ele, não, há aqui qualquer coisa. Eu estou de facto a ouvir, não pode ser só coisas na minha cabeça. E era um choro tão dorido e persistente que se poderia chamar de pranto. O pranto é um daqueles choros profundos quando as pessoas estão mesmo muito tristes. Cada vez mais intrigado, ele avançava na direção do som, mas nada. E voltou a fazê-lo durante mais alguns dias e tudo acontecia na mesma. Bom, Guilherme já estava a ficar um bocado desesperado com aquela situação e pensou, não, há aqui algo de estranho, eu tenho que resolver esta situação, e então foi a Coimbra. Pôs-se ao caminho, na altura o caminho era difícil, chegar daqui a Coimbra não era apanhar a autoestrada como hoje em dia, era preciso ir por caminhos também florestais, pronto, mesmo indo por aquilo que se chamava na altura o caminho real, demorava-se muito tempo a chegar a Coimbra, mas ele lá foi, e foi ao Paço Real, onde estava nessa altura a rainha Santa Isabel, a tal esposa do Dom Dinis, chamada Santa Isabel. Sabem porquê? Quem é que... O Milagre das Rosas. E foi isso, o Milagre das Rosas. O que aconteceu? Aí alguém lá ao fundo que sabe o que foi o Milagre das Rosas. Diz lá. Foi assim, a Nossa Senhora, a Rainha Santa Isabel, A Rainha Nossa Senhora distribuía ouro e prata pelos pobres. Mas um dia o rei quis... não era pão. Era pão, ou o que era. Sim, era. Eles antes queriam comer do que ter dinheiro, não é? Depois, um dia, o rei Dom Dinis foi avisar que a rainha ia distribuir pão. Então, no outro dia, o rei foi interrogá-la. O que é que você leva debaixo da saia? E ela disse, são roças, meu senhor. E, ao fraldar a saia, Sim, caíram roças. caíram efetivamente rosas e não o pão que ela de facto lá levava. É isto que diz a lenda. Mas a gente já fala de lendas um pouco mais para diante. A verdade é que, de facto, se a Rainha Santa Isabel se
chamavam Santa, precisamente por causa desses acontecimentos, ela, efetivamente, seria uma pessoa que tinha capacidades que os outros não tinham. E era uma pessoa que era muito amiga daqueles que tinham dificuldades. Ora, isto é importante para percebermos o que se passou a seguir. O Guilherme, o nosso cavaleiro, estava habituado a resolver sozinho grandes problemas, grandes contendas, grandes dificuldades. E quando chegou ali ao pé da rainha, que ainda por cima tinha dado aquela zona para cuidar, ele achou-se assim um tanto envergonhado. Então eu, que já resolvi tantos problemas sozinho com a minha espada, e agora venho aqui dizer à minha rainha que estou com um problema, que eu ouço uns choros que eu não sei de onde vem. Bom, mas mais espantado ficou quando a rainha se virou para ele e disse que já sabia que ele vinha por causa daquele choro da Serra da Vermelha. E ele aí ficou atónito. Mas eu não tinha dito a ninguém, absolutamente a ninguém, não tinha falado daquilo a ninguém. E a rainha sabia o que ele dizia. A rainha Santa Isabel sossegou, disse-lhe que tinha sabido em sonhos desse facto extraordinário. Mas mais, disse-lhe que sabia o local exato onde se encontrava a senhora. Sim, porque quem estava a chorar era efetivamente a Mãe de Deus. Pelo que fosse então, disse-lhe Santa Isabel, até ao local que ela ia indicar, a esse local exato, e lá encontraria a senhora. Bom, Guilherme voltou de novo para aqui, ainda mais abismado do que quando tinha ido para lá, e logo que teve a oportunidade, pegou no seu cavalo e lá foi ele novamente para a Serra da Vermelha. Com cautela, devagar, observando bem os sítios onde tinha que passar, seguiu o itinerário rigoroso que a rainha lhe tinha dito. Até que chegou a uma zona onde faltava apenas um pequeno percurso, um caminho de cabras. Aqueles caminhos tão íngremes que as pedras afiadas magoavam os pés enquanto ele se tentava equilibrar. Na ponta, mesmo na ponta desse caminho, encontrou um pequeno recanto, protegido assim por um renque de arbustos espinhosos, daqueles onde é difícil nós colocarmos a mão lá dentro. E lá dentro, ele olhou e lá estava, de facto, a senhora. Guilherme pegou na sua espada e afastou os ramos entrelaçados, que, no entanto, parecia que tinham vida própria. E à medida que ele os ia cortando, iam aparecendo novos ramos. Era como se fosse quase um monstro que estava ali, e ele tentava cortar com a sua espada, e de novo, mais uma vez, os ramos apareciam. Ele já estava picado, já tinha o rosto em sangue, os braços, e pensava, não admira que esta imagem chora aqui no meio deste monstro. Bom, se fosse outra pessoa, naquela altura já teria desistido. Mas não, o nosso cavaleiro era destemido, ele era um dos mais audazes que havia desde a vila de Pedro Ferreiro. Onde é que é a vila de Pedro Ferreiro? É aqui, no Ferreiro do Zézer, até às faldas dos Montes Irmínios, em que a nascente do Zézer se despenhava. Alguém já ouviu falar dessa? Os Montes Irmínios? Não? E alguém sabe onde é que o rio Zézer nasce? Então se calhar os Montes Irmínios e a Serra da Estrela são a mesma coisa, não é? Ora, exatamente. Portanto, ele era o mais destemido dos cavaleiros entre Ferreira do Zézer e a Serra da Estrela. Portanto, ele não ia desistir, ele estava convicto de que tinha sido escolhido para salvar aquela imagem. E então, enchendo-se de coragem, inspirou profundamente e arremeteu contra o arbusto diabólico, cortando à espadeirada todos os ramos que apareciam, e enfim, num esforço sobre-humano,
conseguiu lançar os braços sobre a imagem e tirou-a para fora daquele cativeiro. Ofegante, mas sem largar a imagem, deitou um olhar ao arbusto, que tinha ficado lá para trás, e por estranho que parecesse, como se tivessem tirado toda a seiva, o arbusto secara de repente. Ficara completamente seco. Finalmente, Guilherme pôde respirar fundo. Com toda a cautela, colocou a imagem no chão. Desde que a libertara que o choro se extinguira, embora o rosto da senhora estivesse ainda úmido de lágrimas. Agora podia contemplá-la. E só então se deu conta, para seu grande espanto, de que, ao invés de uma imagem solitária de Nossa Senhora, ela se encontrava sentada, com o filho desfalecido sobre as pernas. Desfalecido. Uma pequena diferença entre desfalecido e falecido. O falecido já não volta a sair desse estado de falecimento, embora se diga que aconteceu apenas com Jesus Cristo, essa situação. O desfalecido é aquele que desmaiou. Portanto, no estado do desfalecimento é sempre possível voltar atrás. A verdade é que, possivelmente, vocês já viram esta imagem. É a imagem que está hoje na igreja de Dornes. Ora, o que é que aconteceu a seguir? Bom, o nosso Guilherme achou a imagem lindíssima, mas ao mesmo tempo triste. E parecia agora que nos olhos daquela senhora, que até aí tinha estado a chorar, brilhava agora um brilho especial de apaziguamento e de gratidão. Caiu de joelhos, Guilherme esteve ali durante bastante tempo a rezar. E, sem que de alguma forma isso o envaidecesse, sem que ele sentisse que eu sou melhor do que os outros por fazer isto, agradeceu a Nossa Senhora por o ter escolhido para aquela tarefa tão especial. Foi então que o Guilherme levantou os olhos e viu que o sol já começava a descer lá no horizonte. Bom, era tempo de se pôr a caminho, porque ele tinha ainda a voltar, a regressar desde a Serra da Vermelha, passar o rio e voltar para Dornes. Ou melhor, que ainda não era Dornes. Todavia, por estranho que parecesse, era como ele trazia a figura com ele. Trazia nos braços, mas era como se aquela figura não tivesse peso, como se fosse mesmo a Mãe de Deus e o seu Filho que ele o transportasse, mas tal e qual como eles estando lá no céu, etéreos, sem peso. Os próprios locais por onde ele passava, à volta parecia que havia ali flores novas, parecia que havia um perfume no caminho, e até o barqueiro que os transportou de um lado para o outro do rio não parecia aquele que sempre os transportava de feições ossudas e modos rudes. Parecia mais que era um anjo. E como se tivessem sido avisados, todos os habitantes das redondezas acorreram à orla do rio, onde a barcaça encostou, entoando vivas e dando graças a Deus. Fizeram uma procissão, arranjaram um andor feito com umas tábuas que tinham lá na altura, puseram em cima a imagem e Guilherme, com os outros 3 homens mais importantes que ali estavam, cada um deles pegou numa ponta deste andor e levaram-na até ao promontório. Até àquele sítio onde estava já a famosa torre dos 5 lados. E quando aí chegaram, Guilherme disse: aqui mesmo há de ser construída uma capela para esta imagem. E esta capela, esta imagem, vamos chamar Nossa Senhora do Pranto. A obra começou logo no dia a seguir e durante meses todos os habitantes ali das redondezas colaboraram na sua construção. Ficou situado ao lado da torre, onde ainda hoje está, altaneira, bem visível para quem olhe de qualquer lado daquela zona. Tornou-se local de peregrinação, onde iam pessoas de todas as zonas ali à volta, e chegou aos nossos dias com o nome de Dornes.
de onde vinha este nome? De onde vinha este nome? Diz-se que o nome original era Vila das Dores e que foi o próprio Guilherme intitulado assim, para que ninguém se esquecesse daquele extraordinário episódio e das dores que a senhora tinha sofrido, a Nossa Senhora do Pranto. No entanto, há quem diga que depois disso, e porque o clima ali naquela zona era muito bom para a agricultura, começou a prosperar a vinha. Criaram-se várias adegas e então era frequente que os tanoeiros, sabem o que são os tanoeiros? É uma profissão hoje em dia já pouco existente, mas que antigamente existia muito, que são os homens que fazem as pipas, e, os barris e as talhas. Não, as talhas esses são os oleiros. Os tanoeiros fazem, então, essas coisas em madeira, as pipas, os barris e também as dornas. E então, quando as pessoas ali passavam, era frequente verem, então na altura das vindimas, verem muitas dornas nas ruas de Dornas. E daí que as pessoas tenham começado a chamar também a Vila das Dornas. E então, entre aquela confusão entre a Vila das Dores e a Vila das Dornas, terá ficado o nome de Vila de Dornas. Bom, isto tudo que eu vos contei é uma lenda. Vocês sabem o que é uma lenda? Um bocado verdade, um bocado falso. Ou inventado. Um bocado. Não sabemos o que será verdadeiro. Uma parte da verdadeira também. Mas principalmente, há uma coisa que todas as lendas têm. É que, já ouviram aquela expressão, que encontra um conto, acrescenta um conto. Sim. As lendas nasceram do facto de antigamente não haver livros escritos, ou haver poucos livros. E então, os acontecimentos que se passavam, as pessoas iam-nos contando oralmente. Como não estava escrito, ninguém podia verificar como é que estava antes. Não havia computadores, não era possível ir à internet pesquisar como é que era a história verdadeira. E então, à medida que cada pessoa ia contando à outra, a história ia-se alterando um bocadinho. É por isso que, possivelmente, todas as lendas nasceram de algo que aconteceu na realidade. Só que, ao longo do tempo, foi-se trocando. É por isso também que, no caso de Dornas, possivelmente, daqui por muitos anos, quando os vossos os vossos trinetos, nossos filhos, não, os trinetos dos vossos trinetos, quando um dia voltarem a escrever uma história sobre a lenda de Dornas, talvez digam aí que também houve uma época em que lhe chamaram a Vila dos Drones, por causa dos aparelhozinhos que voavam sobre aquela zona para tirar belas fotografias daquele local. E é isto que acontece com as lendas. As lendas vão mudando, e portanto, se escrevemos isto hoje, amanhã ainda pode ser diferente. É então, em termos gerais, esta a história de Dornas e do achamento do Senhor do Pranto. E agora eu gostaria de, eventualmente, responder a algumas questões que vocês tenham sobre a escrita deste livro. E temos ali já uma pergunta. Pedro Ferreiro foi o fundador de Ferreira do Zezo. O Guilherme de Pavia era responsável por Dornas, porque na altura, na época de Dom Dinis, os concelhos existiam, não seriam concelhos como são hoje, mas existiam zonas correspondentes aproximadamente ao que são hoje os concelhos, mais do que existe na atualidade. E, por exemplo, digamos que conheço
aqui vários concelhos na zona, por exemplo, Águas Belas era um concelho, Ferreira era outro, e Dornes, se não estou em erro, era um conceito diferente também. Ali ao fundo. Como é que se inspirou a criar a lenda? Desculpa? Como é que se inspirou a criar esta lenda? Eu não me inspirei a criar a lenda, que a lenda já estava criada. Inspirei-me a criar a história sobre a lenda. Ora bem, como eu tinha dito há pouco, tudo isto nasceu de um convite da Fundação Maria Dias Ferreira para participar numa coleção. Este é apenas um de 4 livros que já existem neste momento, que hão de ser 12 no futuro, sobre lendas de Ferreira do Zezo. Depois tive a sorte de a Fundação fazer um trabalho excepcional e ajudar imenso, quer os autores, quer os autores do texto, quer os autores da ilustração, e já agora aproveitar para dizer que estas ilustrações foram feitas pela Márcia Santos, que não pode estar connosco hoje, porque enquanto estava a desenhar este livro, ela foi também mamã, e portanto tem um bebê pequenino e não teve possibilidade de estar aqui connosco hoje, mas gostaria aqui de deixar também uma referência para ela, e também para a Silvia, que foi quem fez a parte gráfica, ou seja, quem transformou o texto e as imagens no livro. Então, como estava a dizer, a Fundação deu-me um conjunto de informação sobre as lendas e sobre a parte histórica também de Dornes, que me evitou ter que andar a deslocar-me diretamente às bibliotecas e a fazer toda uma pesquisa. Depois, no segundo momento, primeiro li tudo aquilo que era para estar bem inteirado sobre aquilo de que ia falar. Quando escrevemos um livro, quando escrevemos qualquer coisa, é importante que saibamos exatamente sobre o que é que estamos a falar. E, portanto, a primeira coisa que fiz foi ler o máximo possível sobre o assunto. Depois, no segundo momento, fui a Dornes. É um sítio que eu gosto, é um sítio muito agradável, mas quis ir a Dornes assim de uma maneira especial. Fui uma tarde, um dia de sol, estive ali a observar aquele local, a passear pelos sítios onde nós costumamos ir tantas vezes, para tentar perceber como é que o sítio teria sido antigamente. E depois estive durante uns 2 ou 3 meses sem pegar em nada daquilo. Que era para que toda aquela informação que eu tinha lido ficasse na minha memória, mas que eu não ficasse com as palavras exatas, para a partir daí eu poder escrever livremente. E aí as coisas começaram a fluir. Uma última pergunta. Como é que cresceu o seu dom pela escritura? Desculpa, não percebi. Como é que cresceu o seu dom pela escritura? Como é que nasceu o meu dom com a escritura? Ora bem, olha, nasceu comigo e a forma mais rápida de dizer isto é algo que desde criança eu sempre tive a sorte de ter livros em casa, tive a sorte de ter em casa pessoas que gostavam de livros e, portanto, nasceu assim naturalmente. Quando eu tinha a vossa idade eu já sabia que o que podia fazer na vida era realmente ser escritor. Olhem, muito obrigado. Isto é para... Ok. Igualmente. Então, isto é para quem? Desculpa, Ruben? Sim. Tem esse tempo? Não. Olha, Ruben. Obrigado. E de facto, esse Portugal, uns 10 minutos,